A paz de Cristo para todos vocês, meus queridos. Estamos aqui no momento de mais uma gravação da lição, dessa vez de número 11, tá? Uma lição abençoada, onde nós vamos comentar sobre a promessa de provisão, né? Então, fique conosco até o final desse vídeo. No finalzinho estaremos orando por você, pela sua família, por todos os seus, ok? E creio que Deus vai fazer, né, algo maravilhoso, esplendoroso na sua vida, tá? Então não saia daí. Você que ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreve no nosso canal, ok? Não precisa pagar, não precisa usar o cartão, tá? É só clicar, inscreva-se e você já está inscrito no vídeo, né? E assim estará nos ajudando que esse vídeo, né, possa ser mais visto por mais alguém, porque depende das inscrições, né, de participações, de comentários, aí o YouTube entende que está sendo bem assistido, então ele compartilha para mais pessoas e assim o nosso canal cresce, tá, ok? Então não se esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar os vídeos e assinar o nosso canal, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Fica conosco. A nossa lição, ela é a de número 11, como eu já disse, que será ministrado dia 15 de dezembro de 2024 na sua igreja, tá? Promessas de provisão. O texto áureo dessa lição se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 25, parte A do texto, ok? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, ok? A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 31. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quando aos vestuários, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, aqui é uma lição, né, que Jesus está trazendo para nós, no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, sobre as preocupações, a ansiedade, né? E nós vamos estudar sobre esse tema tão importante, baseado no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 31. O nosso comentarista é o pastor Elienaldo Renovato, e ele divide essa lição em 3 partes, né, principais, né, como é de costume, ok? Primeiro, a provisão das necessidades básicas, com 3 subtópicos. Segundo, a provisão das necessidades emocionais, segundo tópico, né? E terceiro, nós temos aqui as provisões das necessidades espirituais. Então nós vamos tratar aqui, tá, das necessidades básicas, né, do corpo, e depois das necessidades espirituais, que é da alma e do espírito, ou do espírito e da alma, tá? Vamos então debruçar sobre esse conteúdo, tá? Que é o nosso texto, né, de estudo, e peço que vocês acompanhem. Certamente vocês vão adquirir muito subsídio e vai ser abençoado para que
na aula de domingo vocês possam tirar nota 10 ou trazer um ensino, você que é professor, um ensino genuíno com bastante subsídio. Tá? Então, na nossa introdução, no nosso comentário, nós temos aqui: nessa lição estudaremos as promessas de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nessa lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida humana. Então é isso que nós vamos estudar, certo? Dentro dessa lição maravilhosa. E já no nosso primeiro tópico, eu já quero trazer aqui subsídios, né? Eu fiz uma pesquisa, certo? E fiz uma síntese aqui, algo assim, não muito longo, para o vídeo ficar bom para você assistir até o final, né? Que um vídeo longo também enfada, né? E as pessoas não vão aguentar ficar até o final, né? Porque hoje o tempo passa rápido, as pessoas têm pressa, né? Tem muitos afazeres. Mas nós fizemos aqui uma pesquisa boa, bem resumida, e eu acredito que você vai gostar dessa pesquisa, ok? Desse trabalho abençoado que nós vamos estar trazendo para você. Então não saia desse vídeo, ok? Fica conosco até o final e certamente você só tem a ganhar, tá? Através desse maravilhoso ensino que essa lição abençoada nos traz para o nosso elevo espiritual, ok? Então, lição de número 11, né? Como já dissemos aqui no primeiro tópico da lição, a provisão das necessidades básicas, e no primeiro ponto dessa lição nós temos aqui: não fiqueis ansiosos. Então, vamos estudar sobre essa situação, essa questão que atropela muitas pessoas, muitos pais de família, que ficam ansiosos com o que, né, vai comer no dia seguinte, principalmente com a crise que o país passa, né, que vai vestir, as provisões para o lar. Então o pai de família fica preocupado, mas Jesus nos traz um conselho do céu para nós, ok? Jesus Cristo ensina que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, pois cada dia tem seus próprios cuidados. Olha o conselho de Jesus para nós, tá? Cada dia tem os seus próprios cuidados. O apóstolo Paulo, na epístola aos Filipenses, incentiva o santo a substituir a ansiedade pela gratidão. Então, se você está ansioso, com dificuldade, então seja grato a Deus. E certamente, através dessa gratidão, Deus vai abrir uma porta, te abençoar, e você vai ser bem sucedido, e Deus vai suprir as suas necessidades. Ele promete que, continuando aqui, ele promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente dos santos em Cristo Jesus. Então, Paulo dando esse conselho e mostrando que Deus promete, tá? Que dará paz, né? A paz que excede todo entendimento, e guardará o coração e a mente dos santos em Cristo Jesus, né? Então é importante, né, a saúde do nosso coração, do nosso corpo, para nós estarmos aí felizes, né? Porque quem não tem saúde fica difícil, né, irmão? Mas com saúde, Deus guardando o nosso coração, nós temos felicidade para continuar fazendo a obra de Deus e cuidando da nossa família, confiando em Deus, ok? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida o quê? Conhecida as vossas, né? Petição diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica. Pelas súplicas com ações de graça, tá? Então seja conhecida diante de Deus as vossas orações, vossas petições, vossa súplica com oração de graça. Paulo esclarece que Cristo transformará o nosso corpo físico imperfeito em corpo glorioso como o dele, tá? Filipenses 4, você vai ver ali que Paulo traz um aconselhamento, uma aula, né? Um despertamento para nós nessa área.
Jesus não proibiu a preocupação genuína com alimentação ou abrigo, mas ensinou que devemos manter as coisas na perspectiva correta. Devemos fazer do reino de Deus a nossa primeira prioridade. Tudo o mais entrará na linha depois que fizermos isso, tá? Mateus 6,33. Então, é lógico que nós devemos sim preocupar, mas em primeiro lugar priorizar o reino de Deus. E depois todas as demais coisas, Deus ele nos sustentará, né? E nos ajudará a manter-se, né, firme na tua presença e a suprir a nossa necessidade. Então é por isso que nós devemos priorizar, pôr em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas certamente Ele nos suprirá, ok? Avançando aqui para o segundo ponto, o primeiro tópico, a provisão de alimentos diários, ok? Então, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, né, orai assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Quando Jesus disse, ensinando isso, o pão nosso de cada dia, é que Ele quer que nós confiamos, né? Não é o pão nosso para o ano inteiro, o pão nosso para o mês inteiro, não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso significa que nós, pedindo assim, nós vamos confiar em Deus e cada dia Ele vai prover o sustento. Isso significa fé. É isso que Jesus estava ensinando para o seu discípulo. De acordo com a palavra, Deus é a fonte da provisão, porque conhece as necessidades das pessoas. A Bíblia também compara a atuação de Deus na história como a ação criadora, ok? A palavra providência é mencionada nas Escrituras, que Deus cuida, governa e sustenta, tá? A Bíblia também diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então, a Bíblia afirma isso. Ainda assim mesmo, a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados, ok? Pela ansiedade. 1 Pedro 5 e verso 7. Então nós não devemos deixar que a ansiedade nos domine, ok? Confiar em Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e se Ele cuida das aves, né? Se Ele cuida dos lírios, né? Das ervas, Ele cuidará muito mais de nós que somos as suas criaturas. Então devemos confiar em Deus. No terceiro subponto, primeiro tópico, provisão da vestimenta. Tá? Jesus disse: não se preocupeis com a roupa que precisam para se vestir, para ensinar que a vida é mais importante do que as roupas e que devemos confiar em Deus para nos vestir. Então Jesus ensina que não devemos preocupar com a roupa que devemos vestir, porque a vida é muito mais importante. Tá? O corpo não é mais que a roupa, ok? E nem a roupa mais do que o corpo. Pois a vida é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que as roupas. Lucas 12, versículo 22. Tá? Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais que as roupas. Mateus 6 e 25. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6 e 25. Jesus também ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as coisas serão acrescentadas. Esse é o cuidado de Deus para conosco. Então devemos priorizar o reino de Deus, mais uma vez Jesus falando, tá? E não preocupar excessivamente, né, com roupa, com alimento, mas orar para que Deus nos dê o pão de cada dia e priorizar o seu reino, e Deus nos acrescentará, nos suprirá nas demais coisas. Isso é fé. Tá? Avançando para o segundo ponto da nossa lição, a provisão das necessidades emocionais. Então vemos aqui a provisão básica da nossa vida cotidiana. Agora vamos ver a provisão da necessidade emocionais, porque somos um ser tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Então nós temos necessidade
emocionais, necessidades espirituais, né, da alma e a necessidade básica que é do corpo, ok? Precisamos priorizar primeiro o reino de Deus e Deus vai nos suprir em todas essas áreas, porque é Ele que nos fez, tá? Então, no primeiro ponto, somos seres integrais. Então, nesse segundo ponto, o tema é a provisão das necessidades emocionais. Primeiro ponto, somos seres integrais, completo, ok? Sim, os seres humanos são integrais, pois são formados por diversas partes que se unem para formar um todo, ok? Ser integral significa reconhecer que somos seres psicossociais, tá? Emocionais e espirituais. Uma pessoa integral é aquela que busca o equilíbrio holístico de todos os seus campos, ou seja, corpo, alma e espírito. Isso que significa a palavra holística, tá? Para isso é preciso olhar para o conjunto. Não adianta cuidar. Então é preciso olhar para o conjunto. Não adianta cuidar apenas, tá, das emoções ou corpo, né? Não adianta, tem que cuidar no integral, certo? O ser humano é complexo, pois concentra múltiplas perspectivas, como as sociais, econômicas, políticas e psicológicas, ok? Assim como o corpo, a alma, né, deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível, ok? 1 Tessalonicenses 5 e 23. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então, desculpa, aquela palavra de Jesus, né? Quando aquele doutor perguntou qual é o maior mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu coração, e o próximo como a si mesmo. Então, a maneira que nós cuidamos de nós, que nós amamos, né, a nossa alma, cuidamos do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, então vai transbordar para o nosso próximo, tá ok? Vai transbordar para a forma como agimos com os outros, com as outras pessoas, para o próximo, ok? Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, a ansiedade no mundo. De acordo com o estudo, acreditar em Deus pode reduzir a ansiedade e o estresse. De acordo com o estudo, né, de estudiosos sobre essa área, acreditar em Deus, médicos, tá, na área da medicina, que acreditar em Deus pode reduzir a ansiedade, ok? O estudo envolveu voluntários religiosos como os cristãos, muçulmanos, hindus e budistas, que mostraram menos atividade em sua parte do cérebro, mostraram menos atividade na parte do cérebro, que se ativa quando uma pessoa se sente insegura ou comete um erro, ok? No entanto, a ansiedade pode ser uma faca de dois gumes, pois é útil em algumas situações, como avisar quando estamos fazendo algo errado. É importante. Se a ansiedade for repetitiva, pode paralisar o indivíduo pelo medo. Então, uma faca de dois gumes. Por um lado, ela nos ajuda a não cometer erros, a evitar erros, e por outro lado, ela pode ser excessiva e nos paralisar por causa do medo. Então tem que ter um equilíbrio, né? Quando as coisas equilibradas funcionam. A ansiedade patológica pode estar relacionada com fatores genéticos, o ambiente em que a pessoa está inserida, ou processo de aprendizado de pais e educadores. A Bíblia também ensina a importância de cuidar da ansiedade, e Jesus Cristo convida as pessoas a não andarem ansiosas. Estudo mostra que a essência de paz, que a ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Mateus 6 e 34. Veja bem, então Jesus, por essa razão, por conhecer que o mundo não tem a paz que ele tem, então ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, né, de coração, né? Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve, tá? Então, vinde a mim, tá?
vós que estáis cansado e oprimido, porque ele sabia que o mundo, né, não tem a paz que ele tinha, que ele podia dar. Então, a paz para a alma, né, a paz para o espírito, quem pode dar é só Deus. Porque essa canseira do espírito da alma chama-se pecado. Não existe colchão, né, sofisticado, moderno, que possa tirar essa canseira da alma e do espírito. Não existe ambiente, praia, tá? Resort, hotéis, lugares de lazer que possa tirar a canseira da alma e do espírito. Quem pode dar essa paz e dar esse descanso é só Jesus. Só nele que se encontra o descanso para a alma e para o espírito. Ok? E por isso ele diz que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele que pode dar o alívio, né, por causa do pecado, né, das angústias da vida que vem sobre a alma, sobre o espírito. Só Jesus tem esse remédio, esse descanso, e por isso ele convida a todos, tá? Homem nenhum pode ser o maior cientista que não consegue. É só Deus que pode dar descanso para a alma e para o espírito. Terceiro ponto do segundo tópico, a solução para a ansiedade. Então vamos ver aqui a solução para a ansiedade. Segundo a Bíblia, a solução para a ansiedade está em confiar em Deus e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a verdadeira solução. Jesus Cristo apresenta uma alternativa para vencer a ansiedade, que é buscar o reino de Deus e sua justiça e crer que as demais coisas serão acrescentadas. Ao confiar em Deus, a busca do indivíduo gera em torno do reino de Deus e não nas suas necessidades, fazendo com que ele não tenha ansiedade acerca do sustento. Então, ao confiar em Deus, a vida do indivíduo, da pessoa, vai girar em torno do reino de Deus e ele não vai ter ansiedade contra o seu sustento, porque ele está confiando em Deus e fazendo a obra do Senhor, e Deus suprirá, né, em todas as coisas. Onde a fé começa, olha só que palavra-chave, ok? Onde a fé começa, a ansiedade termina. Agora, ao contrário, onde a ansiedade começa, a fé acaba. Então, nós precisamos de ter fé para que a ansiedade venha terminar em nossa vida. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Salmo 55 e 22. Depois você confere, tá? Avançando para o terceiro e último tópico da nossa lição, a provisão das necessidades espirituais. Olha aí, vamos ver esse assunto agora, tá? Não saia daí, fica até o final, porque estaremos orando no final por você e sua família. A necessidade de salvação, tá? Isso é uma provisão das necessidades, né, espirituais, tá? É a provisão das necessidades espirituais. Necessidade de salvação. A necessidade de salvação é uma ideia central na Bíblia Sagrada e na doutrina cristã, tá? A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus que não vem das obras, mas pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Isso é uma grande verdade. A salvação é uma necessidade profunda da alma humana, pois os seres humanos estão escravizados pelo pecado por Satanás, ok? Pelo pecado e por Satanás. A salvação é a reconciliação com Deus que permite que as pessoas sejam adotadas como os filhos e filhas de Deus. A salvação é possível por meio dos méritos, da misericórdia e da graça de Jesus Cristo, tá? Só quem tem mérito, quem tem graça e misericórdia para dar salvação, só Cristo que morreu na cruz do Calvário. A fé em Jesus é a base da certeza de salvação. E todas as demais provas são consequência dessa fé, ok? Alguns elementos da salvação são o nascimento divino de Jesus, foi um elemento essencial para a salvação, tá? Senão nós não seríamos salvos. A vida sem pecado de Cristo, ele não pecou, por isso ele pôde nos salvar.
o sofrimento de Jesus Cristo no jardim, tá? Do Getsemane e na cruz, se não houvesse esse sofrimento para pagar, né, com seu sangue a remissão do nosso pecado, nós estávamos perdidos, ok? A morte e a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, se ele morre e não ressuscita, nós estávamos perdidos, mas ele morreu e ressuscitou, tá? Ao terceiro dia, e isso é a garantia da nossa salvação. Assim, tudo o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Depois você confere. Olha que maravilha, né? Tudo isso para salvar o homem. Deus teve tanta misericórdia de nós que ele, né, encarnou, veio a essa terra, deu a sua vida, sofreu por nós, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia para garantir a maior necessidade que o ser humano tem, de salvação. Ok? Avançando para o segundo ponto, nosso terceiro tópico, necessidade da perseverança e direção de Deus. Tá? A presença de Deus e a sua direção são importantes, porque Deus é soberano e conhece o futuro quanto os homens não conhecem. Enquanto os homens não conhecem, só Ele conhece. Tá? A presença de Deus é uma promessa que se concretiza quando se busca e se permanece fiel a Ele. Então, se você busca Deus, permanece fiel a Ele, guarda o seu mandamento, então a presença dele é constante na sua vida, tá? E real. A direção de Deus pode ajudar a enfrentar dilemas com mais confiança e serenidade, ok? A presença de Deus e a direção de Deus. Importantíssimo isso na nossa vida. Significa que Deus está presente em todo o tempo com aqueles que é fiel à sua palavra. A graça de Deus ajuda a lidar com dilemas e a enfrentar a vida com confiança e serenidade, como, né, se concretiza essa verdade, ok? A presença de Deus depende da disposição da busca e permanência fiel a Ele. A direção de Deus pode ser encontrada quando se pede a Deus e se confia na sua palavra. Como buscar, né? Como buscar essa presença? Reservar um tempo diário para orar e ler a Bíblia Sagrada. Então veja bem, irmão, é importante isso. Deus tem várias maneiras para falar conosco, mas nós só temos uma maneira para falar com Deus e garantir a sua direção e a sua presença. É a oração. Ele tem diversas maneiras para falar conosco, mas nós para falar com Deus só tem uma. É de joelho, é orando, tá? Então é importante que você aprenda isso. Reconheça que não se sabe qual é a direção tomar. Então você precisa reconhecer que você não sabe a direção, né, que você é uma pessoa limitada, tá? Reconhecer que você não sabe qual a direção tomar e pedir a Deus a direção certa, né? Nos negócios, né? Em uma mudança, em uma tomada de decisão, nós temos que reconhecer que nós somos falhos, somos limitados e que Deus então pode nos ajudar a tomar a decisão e a direção certa. Salmo 25, verso 4, Salmo 25, né? Verso 4, verso 5, o 9 e o 12. Você pode ler lá que o salmista está pedindo direção para Deus, para a sua vida. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Então aqui uma parte do salmo para você depois ler em casa e ver como é importante, né, nós confiarmos em Deus e na sua direção. O Espírito Santo. Tá? Então nós vamos aqui ver a importância do Espírito Santo também. Nos ilumina, no entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo. Romanos 8, verso 14. Ele preenche essa necessidade espiritual. Então aí o Espírito Santo entra em ação quando nós buscamos a presença de Deus para nos ajudar, nos consolar, tá? E preencher essa necessidade espiritual. Terceiro e último ponto, terceiro tópico. Necessidade do Espírito Santo. Tá? De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo é um membro da Trindade que tem várias funções e é necessário para a vida humana. Tá? O Espírito Santo é a fonte do testemunho pessoal e da revelação sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo, ok? O Espírito Santo é conhecido como Consolador, que pode acalmar os temores
e encher-nos de esperança. É o Espírito Santo que faz isso, tá? O Espírito Santo santifica as pessoas que se arrependem e recebem as ordenanças salvadoras e cumpre os convênios, né? Cumpre os seus mandamentos. Então o Espírito Santo, ele enche essas pessoas. O Espírito Santo é a ação de Deus imanente no ser humano, no mundo, ok? O Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo intercede pelas pessoas, especialmente quando não sabem orar como convém. Tá? E por isso, até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Romano 8:26 afirma essa verdade. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade, né, espirituais, ok? Então é importante nós vermos a necessidade do Espírito Santo nessa presente era, que é a era da graça. Agora a atuação na graça é do Espírito Santo. É ele quem convence o homem, né, do juízo, da justiça e do pecado. Então não podemos entristecer o Espírito Santo, porque é ele que é o condutor da igreja, o consolador e que vai levar a igreja para a glória a encontrar com Cristo nos ares. Então Deus abençoe sua vida. Chegamos ao final dessa lição. Vamos aqui fazer a nossa conclusão para completar, né, toda a lição. Tá? Não podemos deixar de fazer a conclusão da lição 12, ok? O nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer da natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas, contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito Santo, experimentar um período de plenitude em sua presença. Então Deus não só cuida da alma e do espírito, mas ele cuida do corpo também. Então nós devemos ser irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo para o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Vamos à oração, né, dessa maravilhosa lição, desse final de lição abençoado, e para que Deus abençoe sua vida, cure as suas enfermidades e resolva os seus problemas. É só confiar. É colocar sua fé em ação e estaremos orando e intercedendo por você, né, através do Espírito Santo, e a sua vida certamente vai mudar e você vai ser abençoado por Deus e todo esse problema vai ser resolvido para a glória de Deus. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por este momento ímpar de estar na tua presença, por mais uma vez poder ministrar a tua palavra. Isso, Senhor Deus, é uma oportunidade ímpar por estar falando aquilo que te agrada, ó Pai, aquilo que é da tua palavra. Pai Santo, nós pedimos que entre com providência, através do Teu Filho amado Jesus Cristo e do Espírito Santo, que entra com providência, ó Pai, cura essas enfermidades, Senhor Deus. Senhor, resolva esses problemas difíceis na justiça, ó Pai Santo. Essa enfermidade incurável, entra com providência, ó Pai. Cura, Senhor, expulsa espírito de enfermidade dessa família, ó Pai eterno. Resolva o problema financeiro também, ó Pai. Olha para a sua despensa, Senhor, supre a sua necessidade, porque esse pai de família, Senhor, tem confiado em Ti. Então, Senhor Deus, entra com providência na sua vida, na área financeira, na área da saúde, Senhor Deus, na área, Senhor, econômica, Senhor. Senhor, te pedimos a Tua bênção, Pai. Sê com eles, ó Pai. Abençoa também a minha vida, a vida da minha família. Senhor, a nossa igreja, o pastor. Senhor, por amor, né, aos Teus filhos, entra com providência. Nos ajuda, ó Pai. O Senhor é um Pai amoroso, ó Pai, que tem, Senhor, compaixão de nós e nos ajuda. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima lição, galera. Bye, bye.